Nesta quarta-feira, véspera de jogo importante, com essa notícia. O Atlético informou há pouco que o Gustavo Scarpa, meio-campista, camisa 10 do Galo, passou por uma artroscopia no joelho esquerdo. Ele já vinha se recuperando de uma entorse nos últimos dias, mas precisou passar por essa intervenção cirúrgica que foi realizada lá no Mater Dei, sob o comando dos médicos do Atlético, o Dr. Rodrigo Lasmar e o Dr. Rodrigo Barreiros. Ele vai receber a alta agora à tarde e já inicia amanhã os trabalhos de recuperação. Quem está no YouTube com a gente observa, o Scarpa publicou uma foto lá no hospital e dizendo que a mente está top, mas agora é o cuidado com o corpo, diz na legenda o meio-campista que não atua. Desde o jogo contra o Juventude, lá no Uruguai, já não vinha sendo um titular do time do Eduardo Domingues e muito se especula sobre o futuro dele no Galo. Se permanece, para o Atlético depois desse período de Copa do Mundo. Mas agora o foco é na recuperação depois dessa cirurgia realizada para corrigir, as consequências dessa entorse que ele sofreu no joelho. E um jogador que não vivia um grande momento. Mas, evidentemente, que muita gente esquece disso, Tudo isso começa por um jogador que é profissional, que vira profissional, por amor a jogar bola, Amor ao futebol, E isso se perde em alguns momentos para algumas pessoas, mas fato é que existe uma paixão aí. E a gente sabe do potencial do Scarpa. Em vários momentos ele não conseguiu desenvolver no Atlético, mas tem aí uma condição de se recuperar. A gente torce para que seja o mais breve possível e retomar sua carreira, porque ele ainda tem ainda um tempo de jogador pela frente e a gente espera que ele tenha uma recuperação mais rápida do que possível, E o início do Scarpa foi muito positivo, Ele teve um impacto imediato no time, com assistências, com gols, muito participativo, mas o tempo foi passando, as trocas de treinadores, essas trocas constantes também, Cada treinador trabalha de um jeito, tem um estilo, a gente sempre ficou naquela, o Scarpa pode jogar melhor por dentro, sendo o camisa 10 típico, articulando, armando as jogadas. O Scarpa vai melhor jogando mais pelo lado do campo e puxando para dentro, Já jogou na direita, já jogou na esquerda, alternou muito de posição também no Atlético em função dessas mudanças de treinador. Então, houve momentos em que ele rendeu mais, depois ele trocava de posição, acabava se sacrificando até um pouco, mas a reta mais recente agora do Scarpa, aí de fato ela é decepcionante, A gente pode dizer que em 2026, pelo menos, ele não teve impacto positivo na equipe, por isso era cotado para sair. E aí é até meio complicado falar dessa forma, espero que não me entendam mal, mas dentro dos jogadores que o Atlético tem no elenco e que não vinham sendo aproveitados, o Scarpa era uma boa moeda de troca, Porque a gente sabe do talento, é ainda mais novo, tinha mercado no Brasil, existiam outras equipes interessadas e o mais interessante para o Atlético acelerar o seu processo visando, novas chegadas aí no meio do ano, era justamente já começar a encontrar caminhos possíveis para jogadores como o Scarpa, E aí quando você sabe antecipadamente quem não fica, você consegue também trabalhar melhor no mercado para buscar uma reposição. Agora o Atlético, tem que ajudar no tratamento dele, a gente torce para que ele se recupere o mais breve possível e que se ficar para o restante dessa temporada, quem sabe, ele ainda não consegue ajudar o clube, recuperar o seu bom futebol, porque talento a gente sabe que ele tem. Como eu disse, gente, o ser humano, o atleta, a pessoa é uma coisa, o jogador, o desempenho é outra, precisamos separar essas análises. Pedro Abílio vai falar da análise do Barba Domingues para escalar o Galo para amanhã, hein? O que faz o Atlético para amanhã? O Galo tem que fazer uma matemática aí, vencer e se vencer bem fica ainda melhor, Abílio? É isso, Thiago, porque o Atlético, lanterna do grupo com 4 pontos, vê os seus adversários podendo avançar, em especial o time peruano, que venceu o Galo lá em Cusco no mês de abril por 1-0, aquele gol do Bandierra, naquele jogo em que o Preciado foi expulso, inclusive no segundo tempo, já cumpriu a suspensão, estará de volta à disposição, mas não acredito em ninguém preservado amanhã não, viu, Thiago? Como depende só de si, como você já disse, a tendência que o Cláudio Rezende trouxe nos últimos dias, inclusive, é de um time forte para amanhã e de uma escalação parecida com aquela que jogou bem e venceu o Mirassol no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro.
A novidade pode ser o Vitor Hugo. Estamos aguardando as informações relacionadas a essa atividade que terminou há pouco lá na Cidade do Galo para saber se ele pôde participar de mais tempo, do treino em relação a ontem. Ontem ele fez parte do treinamento em campo com o restante dos jogadores e já calçando chuteiras com a tendência de retornar em breve depois de contra o Flamengo no fim de abril. Já são mais de 20 dias sem entrar em campo. O Vitor Hugo tinha sofrido um edema na coxa esquerda. Se ele estiver à disposição, vamos observar se poderá ser titular. E aí, quem pode perder a vaga no time principal é o Bernard. Mas como tem feito bons jogos, deu assistência no fim de semana, uma possibilidade aí até de dúvida no time do Eduardo Domingues. Então, com o goleiro Everson, com o Natanael fazendo ali o defensor pelo lado direito, ou podendo ainda, contar com mais opções, já que ele tem à disposição o Lianco, o Vitor Hugo e também o Ivan Roman. Não sendo essas situações, ele vai ter, claro, o Juan Tressoldi e aí o Alonso se mantendo na esquerda, com o Coelho como ala pela direita, o Renan Lodge com o ala pela esquerda, os volantes mantidos, Maicon e Alan Franco, com essa dúvida entre Bernard e se o Vitor Hugo tiver condições. Afinal de contas, vinha sendo um dos mais regulares em termos de atuação ao longo de toda a temporada desde que chegou. Minda e Cassierra. E o Minda, Thiago, 5 jogos em sequência como titular e os 3 gols que ele tem com a camisa do Galo foram marcados nesses jogos em que fez como titular. É a possibilidade de time do Atlético. O Galo volta a Belo Horizonte para na quarta-feira pegar o Puerto Cabello. Aí, Ale e Nath, é a dúvida, o dilema do que vem pela frente. Se poupa, se segura, mas lembrando que já para pra Copa do Mundo. Isso é um fator importante, a turma vai ganhar umas férias aí. Põe todo mundo no campo, Ale? Eu acho que nesse momento de decisão, você sabe que na minha ordem de prioridade, primeiro é o brasileiro, depois a Copa do Brasil e só depois a Sul-Americana, Mas como teve um intervalo aí interessante e vai ter essa parada que você citou, vai ter a parada para a Copa do Mundo e aí depois o Barba vai ter tempo para fazer o seu trabalho com mais tranquilidade e tal. Eu acho que nesse momento seria interessante ele colocar a base dele aí que o Pedrão falou e, se possível, o Vitor Hugo já disponível, um cara muito importante. Para mim o Vitor Hugo, os jogadores de linha, era o mais regular, era o que vinha desempenhando melhor. E, naturalmente, quando tiver 100%, vai retomar essa condição de titular. Mas acho que sim, acho que pode dar moral pro time, pode encaminhar uma classificação. E a verdade é que a Sul-Americana ela não é tão atraente assim na fase de grupos, Depois que começa o mata-mata, a competição tem um outro apelo, E o Atlético tem todas as condições nesse grupo, embora o turno do grupo não tenha mostrado isso, de conseguir a sua classificação e só depende dele. Então precisa fazer o resultado e de preferência jogando bem. Mas sendo bem franca, eu não acredito que o Atlético tenha, neste momento, elenco para brigar em 3 frentes. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. E assim como o Alê, eu coloco também a Copa do Brasil à frente da Copa Sul-Americana, em prestígio esportivo, também recompensa financeira, Isso tudo, acho que a Copa do Brasil tem um peso maior. Mas a gente sabe que vai vir uma janela aí no meio do ano e o Atlético tem a pretensão de se reforçar. Se isso realmente acontece, você já estando classificado para a parte aí dos playoffs, do mata-mata, a coisa já começa a andar melhor. E aí você já consegue vislumbrar um cenário mais positivo para brigar em todas as frentes. Hoje, se você me perguntasse qual jogo é o mais importante da semana pro Atlético, eu te responderia que é o Corinthians no final de semana. Então, se eu sou o Barba Domingues e tem alguém com um desgaste maior, com um risco maior, eu seguraria na Copa Sul-Americana, ainda que seja um jogo decisivo, para poder jogar o Brasileirão. O Atlético está na frente do Corinthians, o Corinthians é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, mas são só 3 pontos. Tá tudo muito embolado nessa parte intermediária para baixo da tabela. Agora, tendo os atletas saudáveis disponíveis ali, eu não mudaria muito o time. Já falei aqui em outras oportunidades que eu não sou a favor de poupar todo mundo. Então eu acho que você tem que ter uma base e aí você faz trocas pontuais de acordo com o desgaste. Se tiver que priorizar
privilegiar um jogador ali para um jogo na semana, a meu ver, deveria ser o jogo contra o Corinthians. Mas acho que ele está correto em tentar colocar um time o mais forte possível amanhã e ver o que acontece, né? E esperar reforços no meio do ano para no segundo semestre, estando de fato classificado para a parte do mata-mata, contar com reforços para daí conseguir brigar melhor em todas as competições, né? Primeiro nome que eu quero falar com vocês aqui é sobre o Rômulo, tá, gente? Rômulo, ele zagueiro, tem contrato com o Galo até dezembro de 2027, tá? Estava e está ainda emprestado ao Sporting B de Portugal, tá? Lembrando que ele tem contrato de empréstimo até 30 de junho, ou seja, ele tem mais um mês e mais alguns... tem 41 dias ainda para cumprir, tá? O empréstimo dele no Sporting B, não tem jogado tanto, não conseguiu vaga no Sporting A, tá? Não teve uma como é que eu posso dizer? Uma performance muito boa lá nesta equipe de Portugal, tá? Não se destacou muito, tá? Vai estar de volta agora em julho, vai se reapresentar. Eles não vão pagar os 4 milhões de euros, que é o valor do passe fixado, tá? E eu conversei ontem com a turma que toma conta da carreira dele e me foi dito já por essas pessoas que já estão no mercado buscando novas oportunidades para o Rômulo até no meio deste ano para frente, tá? Então estão no mercado buscando oportunidade para ele. Lembrando que ele tem contrato conosco até dezembro de 2027, tá? O Rômulo tem contrato conosco até dezembro de 2027, tá? Então ele tem aí mais um tempo aí para cumprir, né? De contrato com o Galo. Até o momento, o Galo não sinalizou em absolutamente nada a permanência dele. O Galo não comunicou aos empresários: ó, o Romo tá voltando aí, pode falar com ele que ele vai permanecer conosco, se a gente quer a permanência dele aí até o final da temporada. Não houve nada disso, e tanto é que não houve nada disso que eles já estão no mercado buscando um novo destino pro Rômulo, beleza? Isso é claro se o Galo não virar e falar: não, pode parar aí que a gente quer a permanência dele. Até o momento isso não aconteceu, por isso que eles buscam um outro destino. Beleza, gente? Vamos lá então? Fred, eu sei que vocês estão aqui também querendo ficar nesse vídeo até agora para também querer saber do Fred. Eu não sou bobo, por isso que eu deixei esse assunto por último, tá? Então deixa o like aí, se inscreva no canal, galera. Fred tem contrato até o meio de 2027, tá? Ele tem contrato lá no clube dele até meio de 2027, tá, gente? Ele tem contrato no Fenerbahçe até meio do ano que vem. Então ele tem mais um ano para cumprir lá, tá? Aí eu vou trazer algumas informações para vocês. Ele recusou, até o momento ele tem recusado proposta de renovação do Fenerbahçe, tá? E aqui a informação que eu tenho: o Fenerbahçe fez uma proposta de 1 ano de renovação de contrato de 1 ano, ou seja, ele tem mais 1 ano para cumprir. Eles fizeram uma proposta de renovação para mais 1 ano, ou seja, até meio de 2028. Estão entendendo? Tem contrato até meio de 27 e fizeram uma proposta de renovação por mais 1 ano, meio de 28. O Fred recusou, tá? Fred recusou. Fred, neste momento, gostaria de vir jogar no Galo. É desejo do atleta de vir jogar no Galo, tá? Esse assunto, gente, a gente já tá falando disso aqui desde o início do ano. Se eu não me engano, acho que em janeiro eu já falei de Fred aqui no canal, né? Mas enfim, só para trazer aqui para vocês o que a gente tem de momento. Então, ele tem contrato até meio de 27, ele recusou uma proposta de renovação por mais 1 ano, ele tem um salário alto lá, tem um salário alto na casa aí de 3 a 4, se eu não estou enganado, tá? Milhões de reais lá. E aí o Galo ofereceu para ele um contrato de aproximadamente 3 a 4 anos, tá? 3 a 4 anos, o Galo teria oferecido 3 e ele teria pedido 4, então fica nessa questão de 3 a 4, ou seja, é mais do que foi oferecido a ele, e um salário na casa de 2 milhões de reais, tá? Quando ele, vamos lá, vamos fazer uma continha básica aqui, ele ganhando o que ele ganha hoje até 2027, é menos do que ele ganhar, é menos do que ele poderá ganhar se ele vir para o Galo para ganhar um salário na casa de 2 milhões e ficar aqui 4 anos de contrato. Vocês estão entendendo? O mais 1 ano lá perde para 4 aqui. Então, no longo prazo, por mais que o salário mensal seja menor no Galo do que ele recebe, no longo prazo equivale e ultrapassa, tá? Então essa conta é feita em diversos momentos. Então, gente, o Galo ofereceu aí
3, ele pediu 4. Outra coisa, o Fred está em BH, isso facilita, porque você pode ter certeza que vão ter reuniões olho no olho, facilita demais a vinda dele aqui para BH. Essa casa que ele publicou ontem, ela não foi comprada, não, ela foi construída, tá? Ele construiu essa casa, tá? É o desejo dele de ficar no Brasil, permanecer aqui com a família, ficar mais próximo, nascido e criado em Belo Horizonte. Então, gente, eu diria para você que a negociação está 2/3 encaminhada. Mas como assim, Tanaka? De onde você tirou isso? Vamos lá. São 3 partes. Fred, Clube Atlético Mineiro e Fenerbahçe. Galo, tá tudo certo. Fred, tá tudo certo. Falta a liberação do Fenerbahçe. Então, o Fred vai contar com a compreensão da turma lá do Fenerbahçe, tá? Para liberar e não se opor e não colocar pedra nesse caminho, para que facilite as coisas, que o Galo não tenha que desembolsar um valor alto e tal. Então, assim, o Fred e o Galo contam com a colaboração, com a ajuda do Fenerbahçe para fazer essa transferência mais simples. Então, o que eu posso dizer é que a negociação de fato está encaminhada. O Fred quer, o Galo quer, é um sonho do Paulo Brax trazer esse nome. O Paulo Brax quer muito, o Paulo Brax conversa com o Fred mensalmente, está sempre mantendo contato, né? O Galo vem, entre aspas, namorando esse jogador já vem um tempo, então existe a possibilidade muito forte, encaminhada da contratação do Fred acontecer, porque Galo quer muito, Fred quer muito, o Galo chegou num nível de salário bom para ele, tá? E chegou num tempo de contrato que fica bom para ele também. Mas falta, é claro, a liberação dele lá no Fenerbahçe, e ele está recusando todas as propostas porque ele quer, de fato, vir jogar no Galo. Tá? Obviamente que ele não vai rasgar o contrato dele lá, né, e perder a idolatria que ele tem com a torcida lá no Fenerbahçe. Então essa situação tem que ser bem feita, bem elaborada, bem finalizada, né? Eu não vou ser irresponsável de falar para vocês aqui hoje, ó, o Fred vai jogar no Galo. Não vou fazer isso porque isso é uma falta de responsabilidade, porque precisa resolver a parte do Fenerbahçe. Se não resolver, não tem negócio. Mas tudo leva a crer que vai resolver, mas eu cravar que vai resolver é responsabilidade minha. Eu querendo fazer aqui um exercício de futurologia e querer antecipar algo que não cabe ao Fred e não cabe ao Galo, né? Então, para não querer sair aqui falando as coisas para vocês assim, né? Eu fui o primeiro a falar isso aí, gente, pelo amor de Deus, né? Então, é isso, tá encaminhado, tem boa chance, tá? Bem encaminhada a situação, 2/3 já fechado. Mas falta a parte do Fenerbahçe, o que o Galo e o Fred acham que não vai ter empecilho. O Fred acha que eles vão ter um bom senso lá e não dificultar essa questão, beleza? Vamos aguardar, qualquer novidade a gente vai trazer, mas no mais, de forma mais responsável possível aqui, pezinho no chão, vocês sabem que eu gosto sempre de tratar a situação com o pé no chão. O vídeo tá dito. Fala massa, passando aqui rapidinho para lembrar vocês aí de antes de sair deixar aquele like, você que compartilhou aí a sua companhia com a gente, assistindo esse vídeo até o final, tamo junto, muito obrigado pela sua companhia, tá? E você que tá chegando agora, seja bem-vindo, você, tá? Que é atleticano, fiquem à vontade aí para estar se inscrevendo no canal, deixa seu like, tá? Não esquece, ativa o sininho de notificação também, é muito importante pra gente. E fique à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá? A participação de vocês é muito importante, lembrando vocês, tá? Então fique à vontade, esse canal foi criado para atender vocês, tamo junto. Eu vou ficando por aqui, de olho nas notícias, qualquer coisa a gente volta aqui e coloca aqui no canal para vocês, tá bom? Quem puder também estar compartilhando o vídeo com os amigos, ajuda demais o canal, tá bom? Então quem puder aí, a gente agradece muito. Muito obrigado pela preferência, por estar aqui nesse canal, esperamos que vocês permaneçam aí com a gente com o like de vocês e a inscrição. Então tamo junto e até a próxima, massa, valeu!